UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Em 26 de outubro de 1922, nascia Darcy Ribeiro, em Montes Claros, Minas Gerais, um dos maiores antropólogos e sociólogos que o Brasil já conheceu. Darcy dedicou sua vida ao aprimoramento da educação no país, assim como aos estudos sobre as comunidades indígenas. Seu trabalho não só se desenvolveu na teoria, como também foi colocado em prática quando o antropólogo ingressou na política brasileira. De ministro a vice-governador e senador, Darcy conseguiu tirar do papel os projetos da Universidade de Brasília, de onde foi o primeiro reitor, do Parque Indígena do Xingu, da Universidade Estadual do Norte Fluminense e dos CIEPs, Centros Integrados de Ensino Público, dentre outras idealizações. Para celebrar o ano comemorativo Darcy Ribeiro na UERJ, que marca seu centenário, e conversar sobre seus feitos e ideias, convidamos a professora Lúcia Veloso Maurício. Lúcia Veloso é graduada em Letras pela Universidade Santa Úrsula, tem mestrado em Administração de Sistemas Educacionais pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Educação pelo FRJ. Além disso, possui pós-doutorado pela Universidade Complutense de Madrid e pela Universidade do Estado do Ceará. Foi diretora de capacitação do magistério durante a implantação dos CIEPs. Atualmente, é conselheira da Fundação Darcy Ribeiro e professora aposentada da FFP, Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Eu sou Giovana Grilo e este é o UERJ Entrevista. Professora Lúcia Veloso Maurício, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês por terem me convidado para falar sobre Darcy Ribeiro no ano do centenário dele. Como antropólogo e etnólogo, Darcy estudou bastante sobre a identidade cultural do Brasil e formação da nação, conforme podemos ver em sua obra O Povo Brasileiro. Como ele enxergava a cultura nacional, suas diversidades e influências? A gente tem que pensar, né? Darcy nasceu em Minas Gerais. Darcy era branco. E Minas Gerais é um lugar que tem uma população negra imensa por conta da escravidão. Ele terminou o estudo de Ciências Sociais na na Faculdade de Sociologia de São Paulo e foi chamado a trabalhar com o Marechal Rondon, com indígenas. Ele trabalhou 10 anos no SPI, Serviço de Proteção aos Índios. E aquilo foi um contato especial. Então, ele percebeu essas 3 matrizes que compõem o povo brasileiro, né? E ele considerava, quer dizer, ele tem uma categoria que ele chama de povo novo. Por quê? Porque essas matrizes originais, os brancos, os negros e os indígenas, cada um tem uma série de características, mas que eles se juntam, eles se fundem, há uma miscigenação e eles se transformam num povo com características outras, novas. E isso daí ele considerava uma das maiores condições de riqueza do Brasil, a diversidade étnica do povo brasileiro. É notório também o trabalho com os povos indígenas, no qual Darcy dedicou grande parte de sua carreira. Qual a importância dessa comunidade para Darcy? Seu esforço ajudou a dar mais visibilidade para esses povos? Darcy aprendeu muito com os indígenas. Ele percebeu, entendeu a vida coletiva dos indígenas, a maneira de pensar a vida integrado com o meio ambiente. E Darcy se encantou profundamente com os valores, aqueles valores indígenas. Por conta disso, Darcy, vamos dizer assim, já com atividade política, ele conseguiu promover o Parque do Xingu, ele inaugurou o Museu do Índio, ele instituiu o primeiro curso de pós-graduação para formar antropólogos e etnólogos. Então, ele foi, não sozinho, evidentemente, mas ele produziu muito para que os povos indígenas, vamos dizer assim, não fossem deixados como povos de segunda categoria, né? Como muita gente ainda vê, atrasados e tal, com valores humanos desejáveis para toda a população brasileira. Qual era o Brasil desejado por Darcy Ribeiro? E como a implementação de uma educação de qualidade poderia contribuir para o seu alcance? Darcy tem determinadas marcas, né? Ele diz que ele teve uma militância no Partido Comunista Brasileiro e isso daí criou nele um grande compromisso com as causas sociais. Ele teve essa vivência de 10 anos entre os indígenas
que deu para ele esse sentido de vida coletivo, esse sentido de igualdade, de comunidade e de usufruir a vida, né, de gostar da vida. E ele conheceu Anísio Teixeira, que quem levou ele para a área da educação. Então, esse conjunto de coisas é marcante na proposta de educação do Darcy, seja para universidades, seja para os CIEPs. O Darcy foi um aprendiz do Anísio Teixeira. Ele sempre falou isso. Anísio Teixeira foi meu mestre. Então, as propostas do Darcy para a educação estão sempre ligadas ao Anísio Teixeira. Ele foi o primeiro reitor da UNB, mas o planejamento da UNB foi feito com Anísio Teixeira e com muitos outros cientistas brasileiros na época, né? Professora Lúcia Veloso, a idealização dos CIEPs foi um marco na história da educação pública no Brasil, prezando por uma educação básica, gratuita e de qualidade para todos. A senhora poderia nos explicar o objetivo inicial de Darcy para os CIEPs e o que foi mudado no projeto original por outras gestões do governo do Rio de Janeiro? Bom, voltando ao Anísio Teixeira, né? Os CIEPs, eles tiveram base na experiência do Anísio Teixeira na Bahia, que era uma escola de tempo integral, era um espaço imenso, em que qual era a proposta do Anísio que o Darcy incorporou intensamente? Você aprende fazendo. Você não aprende apenas com o intelecto. Você aprende com o seu corpo, você aprende convivendo, você aprende fazendo. Né? Então, e você tinha que oferecer às classes populares todas as condições que os filhos de classe média têm nas suas próprias casas, mas você vai oferecer na escola coletivamente. E para isso você precisa de mais tempo de permanência na escola. Né? Então, Darcy ele propôs para os CIEPs, como o Anísio propôs também para o Centro Carneiro Ribeiro em Salvador, que você teria que ter um espaço adequado para você passar um longo tempo conjuntamente, com diversidade de atividades. Você precisava de um tempo que comportasse essas atividades todas, com essa diversidade de pessoas, e um investimento enorme nos professores, para que os professores percebessem a importância dessa escola. O Darcy e o Anísio tinham por base a ideia de que toda criança é capaz de aprender, sejam dadas as condições que ela precisa para aprender. Então, o CIEP foi uma proposta nesse sentido, que naturalmente houve uma grande disputa política na época da redemocratização, década de 80 e depois década de 90, e os governos que sucederam a gestão de Leonel Brizola e Darcy no Rio de Janeiro, eles consideravam que aquilo era um caminho para o Brizola se candidatar a presidente da República. Houve um grande embate político. E aí, logo depois do primeiro governo, o projeto dos CIEPs foi interrompido, abandonado, e depois Leonel Brizola retornou na década de 90, completou os 500 CIEPs que tinha prometido, e quando saiu do governo, novamente, quem sucedeu, que foi o Marcelo Alencar, terminou também destruindo todo esse projeto. Os projetos, os CIEPs que permaneceram de alguma forma com a ideia original, é um mérito absolutamente completo das equipes que estavam dentro daquelas escolas, que abraçaram aquela causa, aquela proposta de educação. Quais os impactos do pensamento e trabalho de Darcy Ribeiro na sociedade atual? Qual o seu legado? Darcy, quando foi exilado, depois do golpe de 64, ele começou a pensar, por que o Brasil não deu certo ainda? Ele foi fundo nessa ideia e ele percebeu que nós não podemos fazer a leitura do Brasil pelo viés europeu. Nós temos que ver o Brasil por uma perspectiva de quem foi colonizado, por uma perspectiva latino-americana. E aí, Darcy, no exílio, ele escreveu os seus estudos de antropologia da civilização. São 5 livros importantíssimos. O Darcy é muito mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. Então, o Darcy deixou uma teoria sobre o Brasil,
porque ele percebia no Brasil ingredientes básicos para esse país dar certo, tanto por um território rico, por um território com manancial de água, com uma diversidade biológica, tudo muito favorável a qualquer comunidade que morasse aqui, e um povo novo, com uma diversidade também de costumes e de possibilidades. Então, o legado do Darcy é uma teoria do Brasil, uma proposta para o Brasil. Eu vou até adiantar uma coisa. O Darcy é muito associado à ideia de utopia, mas não é utopia no sentido romântico que as pessoas pensam, de coisas róseas, que não são realizáveis. Não. Para Darcy, utopia é um projeto que você vai buscar incansavelmente. É um projeto de ação, é um projeto de intervenção política. E isso daí era o que ele propunha para o Brasil. E para você realizar esse projeto, você precisava da educação. Esse era um instrumento para você realizar a Utopia Brasil. Para finalizarmos, professora, na sua opinião, como Darcy Ribeiro atuaria no Brasil de hoje? O Brasil com Darcy seria diferente? Ele individualmente não faria essa... Claro, nada é feito individualmente. Eu fico pensando que bom que o Darcy não está vendo a tragédia que nós estamos passando de genocídio com os indígenas, com a população brasileira toda, com essa situação toda da pandemia, com essas queimadas terríveis na Amazônia. Então, tudo isso daí é terrível. Agora, o Darcy sempre teve essa perspectiva. Tem que fazer, ele usava a palavra fazimentos. Ele dizia que toda ciência social só tem um objetivo, que é você fazer para que o povo viva melhor. A ideia da ciência é essa, é produzir para que a população inteira usufrua e possa viver melhor. Essa é a perspectiva teórica do Darcy, que faz muita falta. O Darcy era muito irreverente, muito corajoso. Ele não tinha, assim, essa preocupação de que as pessoas ficassem chocadas com as propostas dele. Não, ele polemizava, ele ia à luta, ele fazia. Então, um pensamento como esse do Darcy faz muita falta. Se as pessoas quiserem, assim, um caminho para conhecer o Darcy, primeiro, vejam os filmes que foram feitos pela Isa Ferraz, que é sobre o povo brasileiro. São 10 capítulos. Para você se incorporar na ideia, na perspectiva do Darcy sobre o povo brasileiro. Depois, leia o livro O Povo Brasileiro. E depois desse livro, leia um outro livro dele que se chama O Brasil como Problema, em que ele pega vários tópicos para dizer como problematizar e entender o Brasil. É um sucesso. Obrigada, professora Lúcia Veloso Maurício, por sua participação. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Lúcia Veloso Maurício sobre Darcy Ribeiro. Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.